viagem sonora. Histórias musicais. Apresentação: Guto Villanova. Boa noite, programa Histórias Musicais começando, programa hoje especialíssimo, direto do Estúdio A da Rádio da Universidade. Contamos os nossos entrevistados hoje, Barba Ruiva e os Corsários, que estão aqui, vamos dar uma canja, os pioneiros do rock clássico, os pioneiros brancos, né, o Emerson Links. Chegue mais aqui, conversa conosco aqui, nosso outro convidado. Certo. Autor da Bíblia do Rock. Então, como nós havíamos combinado, faríamos um programa para cada tema, né, relacionado à história do rock. E hoje estamos no segundo programa, na verdade, né, porque o primeiro foi só para uma abertura, né. Então, o primeiro foi sobre Elvis e agora o segundo é sobre os pioneiros brancos, porque a gente acha que pioneiros brancos merecem um programa único e os negros, né, os cidadãos afrodescendentes americanos, merecem outros. Então, como não poderia deixar de ser, né? Depois vamos falar da crise que houve, né? Que derrubou todos esses pioneiros que iniciaram o rock and roll no mundo inteiro. E estamos aqui, então, basicamente hoje, mais eu acho que para ilustrar musicalmente a coisa. Então, vamos ouvir um trecho do original e a banda executando ao vivo toda enfim, extensão da obra, né? Bom, começaríamos, eu acho que vai ser o Bill Haley, né? Eu acho não, pô, que panaquice minha. É que eu dormi pouco hoje. Bom, Bill Haley e seus Cometas, a primeira banda de rock, né, a gravar um rock and roll considerado consumível, né, em termos da população branca, né. Claro que os adolescentes, né, norte-americanos daquela época. Sim, porque começou tudo com Rhythm and Blues, né, e outras gravações esporádicas. Country, exato. Gospel, mas digamos assim que foi o primeiro ídolo, no caso o cantor da banda, o vocalista, enfim, Bill Haley, que não tinha, que era uma figura vulnerável, ele não era que nem, no caso, Elvis pela a imagem, Jerry Lee pela ousadia, Gene Vincent o atrevimento. Ele era uma figura vulnerável, então as pessoas se identificavam com ele porque ele era um cidadão comum, tinha um visual caipira e tudo mais. Bem, antes de a gente começar agora a escutar, vamos falar mais alguma coisa relacionada ao Bill Haley? Acho que a banda já começa. Vamos começar então aí. Tudo. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock, we're gonna rock around the clock tonight, but play a hack song, join me on, have some fun when the clock strikes, we're gonna rock around the clock tonight, gonna rock, 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 till broad daylight, gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 or 4, that's the bell goes down, let the yellow mother gonna rock around the clock tonight, gonna rock, 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 till broad daylight, gonna rock around the clock tonight. When the time brings 5, 6 and 7, you'll be rocking the 7th half. I'm gonna rock
Voltamos, histórias musicais, direto do Estúdio A da Rádio da Universidade, hoje com a super presença aí da banda Barba Ruiva e os Corsários, mais Emerson Links, cara que me colocou em contato com a banda. Emerson Links, autor da Bíblia do Rock, né, esse projeto multimídia aí bacanérrimo que vai sair em breve. A gente ouviu, né, Bill Haley e os Cometas, do original, né? Sim. Walk Around the Clock, e depois pela banda. Então nós vamos... vamos apresentar a banda aqui, Barba Ruiva e os Corsários, que é uma banda que começou em 1990. Estou com um problema na dicção hoje aqui, porque eu comi muito abacaxi. E aí estamos aqui, então, para apresentar a banda, reapresentar, recolocá-la no circuito de rock, e porque eles trabalham com o rock and roll dos primórdios, né? E aquela coisa, assim, ó, rockabilly é uma coisa, rock and roll dos anos 50 é outra. Então existe um diferencial que a maioria das pessoas não sabem. E aqui eles estão fazendo hoje também um tributo aos pioneiros do rock, né? Digamos assim, a safra branca. Bom, eu estou aqui com o Covas, do vocal. Boa noite, meu nome é Mário Covas, vocalista da banda. Teu nome é Mário Covas mesmo? Porque eu sempre escuto isso e... Não. Na realidade, Mário Siqueira é o nome certo, mas como ninguém me quer, daí ficou Mário Covas. Não, e por causa do homônimo de São Paulo, já faleceu. Certo. Eu sou o Baldock, então, saxofonista da banda Barba Ruiva. Eu sou a Magra, a baterista da banda, é a única do sexo frágil aqui. E estamos aqui com o polêmico guitarrista Adriano. Eu sou o Gonô, guitarrista da banda. Perfeito. Eu digo polêmico porque às vezes a gente sempre entra em umas polêmicas, assim, em determinados assuntos, né? Estamos aqui então com o tecladista e pianista Bad. Você tem alguma coisa a falar? Não. Tá bom, perfeito. Ele é mau. E aqui, finalmente, tenho a honra de entrevistar uma das únicas testemunhas porto-alegrenses do começo do rock and roll. Pelo menos foi o que comentaram lá no show em Gramado, que você viu o rock nascer. Eu me sinto vô, assim, né? Eu sou o Buda, né? O baixista do Barba Ruiva, né? Não, tu perguntou aquela hora ali sobre a primeira música. A influência, né? As músicas é Jerry Lee e Little Richard. Basicamente, eu gosto desse rock de pegada que é o que eles dois têm, né? Então, foi que me chamou a atenção. E eu acho que isso até da banda toda, né? Porque o pessoal gosta do rock de... E a primeira vez que você ligou o rádio e escutou foi em 56, né? Não, foi antes. 76, sei lá. Eu escutei lá no original lá. Ah, bom, tudo bem. Bom, a gente tinha algo para falar agora a respeito do... Vamos fazer uma menção ao Alan Freed, o DJ branco. Eu acho que nada disso que está aqui hoje também teria acontecido se não fosse o DJ Alan Freed, que colocou o rock and roll, digamos, no circuito comercial, né? E as gravadoras que, digamos assim, tiveram interesse, a RCA, a Columbia, a Decca, a Paramount, a Capitol, mas tudo porque o rock se tornou viável graças ao programa de rádio. E uma rede de programas que ele acabou criando depois, tinha em Cleveland, enfim, Nova York, outras cidades. E aquela história do escândalo da peiola, que no Brasil é jabá, nós vamos falar depois, lá quando acontecer a crise, né? Que depois, digamos assim, os pioneiros eles tiveram seu apogeu e desapareceram por causa daquela primeira crise do rock que aconteceu, né? O Bill Haley morreu pobre, né? E pobre sozinho, né? Sim, mas por outras consequências também que vieram depois. O fato é que naquele momento todo mundo ficou quebrado. Mas vamos falar do apogeu primeiro. Então, veio essa Rock and Roll the Clock, e depois See You Later Alligator, né, que o Carlos Gonzaga chama de Enganei o Alligator, né? Enfim, durante a entrevista que ele deu, né? Enfim, esses nossos pioneiros também do rock nacional, que também foram influenciados por essas músicas. E a gente ia falar também sobre o Hank Williams também. Bom, aí é o seguinte, aí do rock and roll teve influência da... Isso a gente está falando para as novas gerações, por isso que eu estou sendo levemente aqui didático. Fala só sobre os temas um pouco, rapidinho, mas depois... Mas por isso que eu estou dizendo. Então, a música country e o blues, né? Então teve a leva, o Hank Williams country, e depois blues, né?
que é aquele pessoal todo que a gente conhece. Robert Johnson, Louis Jordan e outros nomes que não vão vir aqui, mas vocês vão poder conferir no livro, no site que a gente vai fazer. Depois tem a Bíblia do Rock Gaúcho, que a gente sabe também que vai mostrar isso também. Então é uma série de coisas. Pois bem, voltando aqui então a Barba Ruiva, né, eles trabalham com os clássicos do rock internacional, dos primórdios, e com músicas próprias, seguindo aquela linha, enfim, das suas influências, que são Jerry Lee, enfim, o guitarrista pode falar. Então tá, Jerry Lee, Little Richard, Elvis, e seguindo aquela temática básica de sexo, carros e rock and roll, né? Certo. Então é Blue Suede Shoes agora, né? Creio eu. Que é o Carl Perkins. Well, here's the one for the morning, two for the show. You get ready, now go, get going, don't you? Step up my blue suede shoes. Take it in the baby, now, my blue suede shoes. And knock me down, step on my face. Leave my name along the place. Along the thing, what you wanna do? Honey, I'm not good, don't you? Step on my blue suede shoes. Take it in the baby, now, my blue suede shoes. All right, let's go rock here. You can burn my house, steal my car. You drink my liquor, old fruit jar. Along the thing you wanna do. Honey, all right, good, don't you? Step on my blue suede shoes. Take it to the baby, on my blue suede shoes. All right, now, let's go! Here's one for the money, two for the show. You get ready now, go, go, go. Step on my blue suede shoes. Take it to the baby, yeah, on my blue suede shoes. Yeah. Baby, rock it. Hey, baby. Take it to the baby, on my blue suede shoes. All right, one more time. Hey, baby. Rock it! Yeah! Take it in the bed and you hung my blue suede shoes. Voltamos, histórias musicais, direto do Estúdio A da Rádio da Universidade. Hoje, ao vivo, com a banda Barba Ruiva e os Corsários, executando clássicos aí do rock dos anos 50, né? Emerson, e junto também Emerson Links, autor da Bíblia do Rock. Estou travando um papo aí sobre o rock clássico lá dos pioneiros brancos. Hoje nós estamos ilustrando os cantores, as bandas, né? Digamos assim, do segmento branco, né? No próximo programa faremos os negros norte-americanos, os ídolos, os cantores, as bandas, enfim. E agora nós acabamos de falar sobre o Carl Perkins, né? E a banda tocou Blue Suede Shoes. Ele tinha outros clássicos, ele tem outros clássicos, porque ele deve estar vivo em algum outro lugar. Ronnie Dunt, né? Isso, e que os Beatles gostavam muito e até gravaram num álbum, né? Bom lembrar que os Beatles começaram escutando os pioneiros, né? John Lennon, que o diga. E, enfim, vamos falar antes de falar no Gene Vincent, que o próximo seria Gene Vincent, como a banda toca Jerry Lee Lewis, que começou a despontar. Você perguntava pro pianista, né? Para ele falar um pouco sobre o virtuosismo do Jerry Lee Lewis. O Adriano, que também é fãzaço. Vamos ouvir primeiro então a palavra do... E a influência dele no instrumento também, eu sei que ele toca jazz. Bom, a principal influência, né, minha influência no rock e piano é o Jerry Lee Lewis, né, que o cara praticamente criou o estilo, né, de tocar rock no piano que até então ninguém tinha, né. Ele e Little Richard. Fat Dominus também tem uma levada um pouco mais na manha, mas também é grande influência pro rock, né, isso aí falando de rock e piano, né, basicamente, né. E o Adriano... Vamos ver se o homem que estuprava o piano era o Jerry Lee Lewis.
Fazia de tudo com piano, né? De tudo um pouco. Tu soprava, pulava, chutava, tocava, de tudo. Só que, apesar, assim, a maioria das pessoas acha que o Jerry Lee só dá porrada no piano, não sabe tocar. Mas se tu for ver vídeos, o cara sabe tocar virtuoso mesmo, o cara tem técnica. O que ele faz é show, né? Então, por isso que parece muitas vezes que ele só dá porrada no piano e não sabe tocar. Mas na verdade o cara toca muito. E o apelido The Killer era em razão da performance. Performance, o negócio dele é performance, claro, com certeza. E as pessoas, então, os leigos confundem muito isso, né? Os analfabetos do rock, que eu costumo falar. E por isso que o livro vai ser dedicado aos analfabetos do rock, né? E, enfim, que misturam as coisas, né? Falar dessa do High School Confidential, chegou ao 21º lugar, só pra citar. Certo, não, vários sucessos, mas o primeiro foi o Lot Shake Gone Home. Depois, o que foi? Nós estamos aqui travando, Marcos. E Great Balls of Fire, primeiro lugar, né? E que estourou mesmo. E que eu acho que seria a música que eu acho que a banda vai executar agora. É uma das músicas que eles geralmente apresentam nos shows, festas temáticas dos anos 50. Né? Enfim, o vocalista gostaria de acrescentar alguma coisa aqui? Não, que ele realmente ele é a grande influência. A gente toca o rock and roll dos anos 50, claro, com uma roupagem um pouco nova, mas a influência dele é direta. É aquilo ali, pau puro. Certo, então agora vamos ouvir o guitarrista. Isso aí. Não, claro que sabe. Quando ele está em off, ele fala bastante, é polêmico, critica. Quando é na hora de falar, ele não quer falar. Você vai falar e vai tocar daqui a pouco. Então tá, nós vamos tocar um Great Balls of Fire do cara que pra mim é o próprio rock and roll. Ele é a encarnação do rock and roll. Ele é inconsequente, ele é totalmente impulsivo e violento como tem que ser o rock and roll. Aquela pegada de macho. Certo. Então tá, vamos lá então. Great Balls of Fire. Take my nails in the rub of my brain. So much love does a man to sing. So much of you, what a thrill. Goodness grace, a great balls of fire. Cause I like it, it's funny. I gave my love the move, honey. I give my mind, the love is mine. Goodness grace, a great balls of fire. Kiss me, baby. Ooh, feels good. Hold me, baby. Hey, let me love you like I love you should. You're fine. So kind, run to the my. To my nails and up to the bottom. I really never want to show you fun. Come on, baby, let me crazy. Goodness, your grace, a great balls of fire. All right, go, Lord. You're fine, so kind. Run to the world, to the my. To the nail, to the bottom. I really never want to show you fun. Come on, baby, that's a grace. Goodness, a grace, a great balls of fire. Histórias musicais de volta. Primeiro fazer um agradecimento ao grande Neudimar Rocha Batatinha. Hoje quase que um George Martin lá na mesa de som, fazendo milagre aí com todos esses instrumentos aqui, equalizando todos esses instrumentos. Chamar aqui de novo o Emerson Links, né, autor da Bíblia do Rock. Estamos aqui também com a Barba Ruiva e os Corsários, executando rocks clássicos aí dos anos 50. Vamos falar sobre preconceito contra o rock, rapidinho, dar uma palhinha. Sim. Bom, na época o que ocorreu é que os jovens não tinham sua própria música, né? Escutavam, tinham à disposição só músicas que os pais ouviam, que tocavam nas rádios, que era o pop branco, chamado pop branco da época, alguma coisa de jazz. O jazz não estava naquela... O jazz estava mais nos clubes, estava ficando um pouco underground, assim, mas não para a classe média branca. Eram aqueles cantores Frank Lane, enfim, a atriz aquela que cantava. Era o que os pais ouviam, né, mano? A Rosane Clooney, né, se não me engano.
E entre outros, né, Pat Boone, que nós vamos falar hoje porque entraria no tópico do Little Richard, que é do próximo programa, né, que ele pegava as músicas, enfim, e transformava em músicas mais açucaradas, né? O rock ele ficava um pop. E continua fazendo isso, mas isso agora... E aquela coisa, aquela hipocrisia que a igreja era contra, as pessoas eram contra. Igrejas, professores, pais. As ligas estudantis, digamos, os professores na época eles eram mais conservadores, e etc. Só que o que eles não queriam que fizessem em público, eles faziam entre quatro paredes. Então, é uma total hipocrisia. Pegaram o rock and roll para bode expiatório, porque era o ritmo dos 3 acordes e coisa e tal, e depois ficou provado o contrário, tanto que a indústria... Isso aconteceu porque a indústria fonográfica não estava no poder. Tinha perdido o poder estava na mão do compositor, dos compositores de rock, e aí eles não tinham mais como controlar isso. E aí eles voltaram a apoiar o rock depois, quando houve a crise, porque eles começaram a fabricar os próprios supostos cantores de rock deles, né? Que mais ou menos nesse mesmo período teve o Frank Avalon, que aí depois faria, digamos, músicas piores que as do começo, né? Que é de filmes de praia. Mas hoje todo mundo, a gente vai hoje numa locadora e o pessoal diz, é coach, né? Aquela coisa. Então esse pessoal que não conhece bem conhece o assunto superficialmente, pensa que tudo é a mesma panela, e não é. Então é Elvis lá e Pat Boone aqui, aquela coisa. Então, né, há um diferencial, e havia esse preconceito nesse sentido, como eu falei, porque a indústria ela sempre ditou regras e vai continuar ditando, porque quem tá no poder rege. Mas graças a Deus, às vezes coisas boas aparecem, né? E porque vendem, o artista não tem controle sobre essa obra e vai lá e toca na rádio e faz sucesso. Mas o jabá não, o jabá acabou nos Estados Unidos em 1960, e só aqui no Brasil que não, né? Inacreditavelmente, lá é crime mesmo, o cara vai, entendeu? E aqui não, aqui tá essa coisa. Mas enfim, então nesse sentido que eu tinha para falar de preconceito, eu acho, contra o rock, que eu lembre era isso, era a postura no palco. E essa garotada era reprimida pelos pais. Quando ia para os shows, eles se soltavam. Se soltavam, gritavam. Algumas garotas até chegavam ao orgasmo. E os caras também, às vezes, escondido ali, né, faziam uma. Aquela coisa. Era assim mesmo. Então acontecia isso, e alguns livros omitem coisas que eu vou contar depois. Li vários livros escritos em francês, alemão e várias outras línguas. E tudo aquilo que eu estou a fim de acrescentar ali não aparece. E para sintetizar, dos cantores brancos assim que pegaram a onda, né? Na Inglaterra, por exemplo, teve o Cliff Richard, que não é bem um Elvis inglês, como disseram, assim, porque ele teve o próprio trabalho dele, né? Tiveram outros, digamos assim, realmente artistas imitadores, tipo Tommy Steele, que o George Martin dos Beatles falava muito, né? Para elogiar os Beatles, que era um cara ator que dava uma de roqueira, Tommy Steele. Steele. Não, Vince Taylor também. Vince Taylor é o seguinte, olha, tudo que eu pesquisei, cara, tudo que eu fui atrás, ele é uma figura para os ingleses considerada um artista do underground britânico lá. Ele é amado pelas comunidades, mas ele não tem aquela, digamos... Então, o que ficou é o que vinha de fora. Então, é o que idolatravam, Jerry Lee, Little Richard, Chuck Berry, Carl Perkins, Gene Vincent, que nós não falamos ainda. Vocês sabem alguma coisa do Gene Vincent aqui? Bom, antes de falar do Gene Vincent, então que tal a gente colocar desse underground, no caso, o Vince Taylor, né? Se tocarem uma música, vamos tocar eles têm aí do o repertório. clássico dele, que ficou conhecido com o Clash, né? Que é o Brand New Cadillac. Que é demais. Barba Ruiva e os Corsários. Brand New Cadillac, Vince Taylor. My baby drove up in a brand new Cadillac. My baby drove up in a brand new Cadillac. She said, listen to me, daddy, he never comes back. My baby, won't you hear my clear?
Come on, sugar, just to hear my plea. Just have fun to your daddy. Hey, come back to me. I can't laugh full about 95. I said I can't laugh full about 95. Just get a grip of baby. You think me all alive. Come on! My baby trouble cause I'm brand new. Get a line. I said, listen baby, we didn't get a line. Just have fun to your daddy. I ain't never come back. 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 Just have fun for your daddy. I ain't never come back. Histórias musicais de volta, ao vivo, com o Barba Ruiva e os Corsários, mais Emerson Links, autor da Bíblia do Rock, que estava fazendo ali uns apontamentos e tal. O que é, Emerson? Assim, em primeiro lugar, para quem pegou o bonde andando, estamos resgatando hoje o segundo programa sobre a história do rock, relacionado à Bíblia do Rock e tal, uma ilustração sonora de tudo que vai acontecer, uma rápida, porque não dá tempo para apresentar todos, né? Como eu disse antes, né? Existem outros nomes que, por razões, enfim, de tempo, não vai dar para mostrar. Então tem Johnny Burnett, Ed Cochran, Roy Orbison, Johnny Cash, como eu já falei, Buddy Holly e Rick Nelson, né, que aí já era um Elvis mais morno, né? Ele era, digamos assim, ele era avançado demais para ser digamos um Pat Boone e morno demais para ser um Elvis. Então enfim, tem os nomes que eu já falei, artistas da Sun Records que tem toda aquela polêmica que eu acho que eu vou colocar no livro, e não vou falar aqui agora, porque senão a gente vai se estender também. E a banda tem alguma coisa para tocar em relação ao Gene Vincent, algum outro nome que seja, digamos, a praia de vocês, senão a gente apresenta uma música da banda, então, para o público ficar mais sintonizado. Qual? Mariazinha, essa, quem sabe, pode ser? Que é uma música inédita deles. Mas só perguntar, Adriano, a tua principal referência na guitarra, assim, uma grande influência no instrumento? Bom, a minha influência principal tocando rockabilly é Chuck Berry, né? Não tem nem dúvida disso. Mas eu bebo em outras fontes, né? Já, como o próprio Tony Iommi, guitarrista do Black Sabbath, foi quem me inspirou a começar a tocar guitarra, foi ouvindo os solos dele, né? Mas a maior influência hoje é Chuck Berry. Tem Black Sabbath, se eu não me engano, tocando Blue Sad Shoes. Tem. Que é muito legal. Solos de caras como Randy Rhoads. Tu pega frases inteiras do Chuck Berry nos solos dele. O Chuck Berry realmente inventou esse jeito de tocar guitarra. Né? Antes disso era um jeito até mais difícil de o humano médio assimilar. Assim. A coisa era mais encalcada no jazz e tal, mais difícil. E o Chuck Berry inventou as frasezinhas. E aí nós vamos puxar mais no outro programa sobre o Chuck Berry. Que aí, mas assim, compositor era o Carl Perkins. Nesse segmento nós estamos falando. Lá, e enfim, no próximo programa. Mas duas retratações aqui. Como? Não, digo hoje, que tem assim, né, também nessa praia o Brian Setzer, né, na guitarra. Sim, mas aí já é lá adiante. Que aí do Ed Cochran que a gente falaria, e aí não tem o repertório, a gente vai tocar depois até para ilustrar, para encerrar no final do programa, depois, né, vai na edição. Mas duas retratações aqui. A primeira, o meu erro, a correção, porque eu falei entre os ídolos adultos, do mundo adulto, antes do rock and roll, que eu falei Roseanne Clooney, não é? Rosemary Clooney, que é tia do George Clooney, né?
o ator de cinema atual. Enfim, e a outra aqui é do vocalista que falou que a banda não fazia roupagem nova. Não, a gente procura seguir fielmente o que era feito nos anos 50, né? Às vezes até pode ser um pouco mais pesado do que na época, mas até em virtude da aparelhagem que se usa hoje em dia e tudo, mas a gente procura ser mais fiel ao rock básico possível. Certo. Bom, então os outros nomes, como eu já citei, né, para sintetizar, foram esses que eu acabei de falar, né, Johnny Cash, enfim, que não faz parte do repertório da banda, mas que a gente vai ilustrar depois. E vamos tocar então mais uma música, digamos, que seja feita pela banda atualmente, né? Suco de manga seria? Suco de manga. Então tá, vamos lá então. Entra no meu carro, vamos dando uma banda. Vou te oferecer um suquinho de manga, 3 doses com suas vacas e uma conta a gota. Você nunca mais vai ser a mesma garota. No café da manhã, almoço ou jantar, o suco de manga não pode faltar. Não faz falta sempre pronto, tenho sempre suco bem novinho. Você pode vir, é só trazer o seu copinho. Na triste sempre tem, faz rodô também. O suco de manga não faz mal pra ninguém. Faz bem pra pele, faz os dentes e também pro intestino. O suco de manga vai mudar o seu destino. A qualquer hora do dia ou da madrugada, é só me chamar que eu vou até a sua casa. 3 doses fortes, 2 fracas e uma conta. Você nunca mais vai ser a mesma garota. Não. Vai, irmão! O suco de manga, as suas facas das rodas dentro seu copinho. O suco de manga, Desdoses fortes, 2 facas dentro sua roda dentro seu copinho. Desdoses fortes, 2 facas dentro sua roda dentro seu copinho. Desdoses fortes, 2 facas dentro sua roda dentro seu copinho. Desdoses fortes, 2 facas dentro sua roda dentro seu copinho. Barba Ruiva e os Corsários no programa Histórias Musicais. Mais Emerson Links aqui comigo, né? Continuamos falando sobre rock and roll, falando e tocando, né? A banda aqui, Barba Ruiva e os Corsários. Nós estamos, de certa forma, ilustrando a história do rock sonoramente, né? Não estamos fazendo, não é só assim rock and roll a esmo. Então, a intenção, esse é o segundo programa para quem está pegando agora, sobre a Bíblia do rock, sobre a história do rock. E nós não falamos em Elvis hoje também, porque nós já fizemos no primeiro programa. Porque senão depois vem as críticas depois, né? Quando termina o programa, escuta e tal. Então é isso aí. Não tocamos, digamos, Stray Cats, que vai ter gente reclamando, etc. Porque isso aí veio depois. Tem gente que não sabe. Tem gente que vai lá, entra lá na comunidade, xinga, fala. Só porque o visual deles era cinquentista, assim, os caras acham que... É anos 80, né? Sim, 81, né? Primeiro disco. Então e outros nomes começaram a aparecer. Então a maioria das bandas aqui no Brasil costumam se espelhar no Stray Cats. Encontrei poucas bandas que tinham referências nos pioneiros, né? E entre elas o trabalho da Barba Ruiva e os Corsários, né? A banda gaúcha, que não segue essa linha Stray Cats, né? Então existem outros modelos que no passado são referências, digamos, eu diria superiores, vão cair em cima de mim, mas são superiores. Ora, vão fazer o quê? Por quê? Porque não existia esse tipo de som e passou a existir. Stray Cats não, Stray Cats pegou uma música que já um estilo que já estava consagrado via Ed Cochran, né? Enfim, que nós vamos ouvir no final do programa aí tocando, né? Sometime Blues,
E, enfim, e os taradinhos por Johnny Burnett, etc., que tem bandinhas amadoras aqui em Porto Alegre que gostam muito, sabe? Mas é fazer o quê? Eu acho bom, mas não é uma coisa genial, assim, pra ficar... sabe? Perguntar aqui rapidamente, desculpe te cortar, Emerson, pro nosso baixista aqui do Barba Ruiva e os Corsários. Tu acha que tá faltando nessas bandas de hoje beberem mais na fonte do rock and roll? Algumas, claro, que bebem e tal, mas por isso que tá tão baixa a qualidade. Não generalizando, claro, sempre tem exceção. O que eu acho assim, a qualidade musical de hoje, não tem hoje bandas criativas, não tem nada novo e para mim são lixo, eu nem tenho escutado o rádio. Porque o que está acontecendo? Tiraram dentro da rádio um produtor musical, um músico que produzia as bandas. Hoje tem um cara que olha assim, uma cara bonita, um corpo bonito, vou vender. Não interessa se sabe cantar ou não sabe, porque hoje tem os programas de computador que afina qualquer um, todo mundo canta hoje. Entende? Então, tipo assim, tiraram o músico produzindo as bandas, entende? E é só um cara vendendo, então a qualidade musical hoje é um lixo, né? Isso nas gravadoras também, hoje tá os gravadoras, sim, não tem mais produtor musical. Olha, são pouquíssimas gravadoras hoje que conservaram, assim, ainda. Tem, digamos assim, primeiro eu vou falar de um selo, que não é bem uma gravadora, mas que lança bandas até do estilo Barba Ruiva, poderia lançar, no caso da Baratos Afins. Tem aquele outro selo novo lá no Rio de Janeiro. Depois tem os que ficaram no meio do caminho, que é a Movieplay, a Paradox, que está lançando só coletâneas, e até poderia sair alguma coisa pela Paradox. Não tem mais o selo Banguela, que ele também não tem? Né? Não, o Banguela perdeu todos os dentes, né? O Miranda, ele simplesmente... Conversagem com o Miranda. Sim, várias vezes. Ele é um muito bom humorista, mas produtor, eu acho que ele tem que pesquisar um pouco mais ainda, porque, como diz o Marcelo Nova, ele é mais MPB. Tua influência no baixo, rapidamente. Estou perguntando para todo mundo. Não, assim, tipo assim, eu não tenho mesmo, assim, não me espelhei por ninguém, assim, mas foi pelo som mesmo. Gostava sempre do som do baixo, grave, né, e aquele som me chamava a atenção e comecei, vou comprar um baixo, vou aprender a tocar. Mas pelo som dele, não em si um instrumentista. Assim. Então, só o nosso saxofonista. Influência no sax. Não, a gente tem estudado, não é desde o começo que a gente toca rockabilly, né? Aí, quando eu entrei pra banda, bastante anos atrás, uns 10 anos atrás, né? Aí a gente trabalhou bastante essa parte de Bill Haley aí, né? Tem um saxofonista muito bom, né? E que tem uma pegada forte, né? Daí é mais esse estilo, assim, né? E a nossa baterista aqui? Ringo. Nico McBrain. E o Mário, rapidamente. Pô, eu acho totalmente desnecessário falar, né? Elvis e... Mas igual eu perguntei. De Elvis a gente falou no outro programa. Aproveitando o gancho do Ringo, assim, né? E falando do maior compositor, eu queria ouvir de vocês, se fosse possível. Acho que eu vou interferir um pouco aqui só para Ronnie Dunn, vocês poderiam fazer, porque vocês ficaram de fazer no outro programa, no anterior, né? E ficou assim aquela brecha, eu acho que ficou legal aquele iniciozinho, né? Poderia ser? Well, how about you say you don't when you want? Say you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Let the truth that is the real. Oh, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I said you heard me want. Honey, don't. Well, I love you, baby, all alone. I like the way you did to wear your clothes. If you went to back to the Dogwood Street, without that sand over your feet. Well, honey, done. Honey, done. Honey, done. Honey, done. Honey, done. I tell you how you want. Honey, done. All right, go, let's play guitar for me. I've been fine. I said, well,
the Saturday night. Sunday morning, you don't look right. You've been out, breaking it down. Up, baby, they're stepping around. Well, how you done? I said, how you done? How they done? How they done? How they done? And then you have anyone? How they done? All right, one more slide for me. Honey dog, hey honey dog, I said to hell honey dog, I said to hell anyone, honey dog. Voltamos, histórias musicais ao vivo do Estúdio A da Rádio da Universidade. Tocando e uma entrevista com música, Barba Ruiva e os Corsários com Emerson Links. Dá pra gente repetir essa parte? Então, que referência? Não custa nada. Música mais entrevista, então, com Barba Ruiva e os Corsários e Emerson Links, nós revisitando aí o rock dos anos 50, aí dos pioneiros brancos, né, Emerson? Sim, sim. Esse é o segundo programa. Eu sou convidado fixo, né? Seria isso? O âncora 2, alguma coisa assim. E quinzenalmente, não sei qual é o prazo que há, que vamos contar a história na sequência e tudo, e trazendo as bandas ao vivo e valorizando tanto o som regional, local, quanto o som internacional e nacional, né? Enfim, por isso que é a Bíblia do Rock. E agora eu acho que ficou faltando eu falar, tem tanta coisa, acontece que a história aqui é mostrar o som que era feito e que bandas de hoje continuam fazendo, porque tem que ter alguém, não só cover, né? Cover de Elvis tem bastante aqui em Porto Alegre. Não tem meio antigo, mas os caras são é que nem botar o Sérgio Reis de Elvis. Então, umas coisas assim tem, eu já vi umas aberrações no shopping center, toca aí. O que mais tem é isso. Agora fazer para valer não tem, entendeu? E a história da Barba Ruiva é essa. Eles estão gravando para o projeto Bíblia do Rock. Eles falaram isso no programa passado. Falo novamente nesse programa e vamos continuar falando no próximo, para quem está chegando e tal. E quem perdeu, peça uma cópia da rádio, ou em breve estará à venda aí, enfim. Não sei, acredito eu, não sei qual vai ser o objetivo, o projeto, né, enfim. Das sequências de programas contando a história do rock pelo teu Histórias Musicais. E eu gostaria, eu acho, de ouvir mais alguma coisa aí. Vamos ouvir? Tem tempo? Como é que nós estamos aí? Vamos deixar gravado igual, mesmo deixar gravado. Esteja estouradíssimo o tempo. Certo. Bom, é que de repente pode faltar um ícone que o outro. Bom, mas eu acho assim, ó. Isso aqui é um ensaio, né? Vamos falar bem. Claro que ele vai ao ar e coisa e tal, nós vamos editar, mas teremos outras oportunidades. Mas vamos deixar o humor na coisa, não vamos perder essa parte do humor aí, que o pessoal fica rindo de fundo e fica bom. E é a verdade que a gente diz, que a gente tem que falar. E, enfim, o talento verbal tem que ser também. Da Barba Ruiva. Ou que tu tenha assistido. De momento assim, agora. Eu lembro agora, eu posso falar. Bom. Tem umas histórias clássicas, assim, há muito tempo atrás. Há muito tempo num reino encantado. Uma vez nós fomos tocar na Fronteira e o nosso antigo batera, o Moreira, tomou todas depois do show. Eu entrei no banheiro. Sim, sem contar aquele cara da bateria, né? Aí entrei no camarim, tá o cara atrás da porta, que era o camarim era o banheiro, tava o cara chorando. Eu sou um bluesman, cara, eu sou um bluesman. Numa água. Aí não fala pros outros, eu não. Chamei todo mundo pro camarim, né, pra ver a cena. É isso aí. No ano passado, em Gramado, tinha os caras não sabem mais dançar, né? Então, tinha um emo sexual fazendo um rebolado assim, a la pelvis assim e tal, e aquilo parecia mais um ioiô de saia. É uma coisa assim que não dava pra. Até comentei com o pessoal ali no meio. Mas o pessoal tava gostando, prestigiou, mas foi naquela pegada deles, né?
uma perninha levantadinha, né? Só faltou o sapato salto alto. Enfim, a maquiagem, né, e tudo mais. Mas, enfim, é o que eu lembro, assim, de algumas de histórias, né? E teriam outras histórias lendárias dentro da banda, assim, com alguns integrantes que largam bordões enfim, eu estou deixando isso para depois, né? Pra gente aproveitar. O Sai, que eu não sei, ele poderia falar melhor que o que quer dizer o Sai. Então não dá para falar no ar. E, enfim, eu acho que outras histórias vão acontecer no decorrer agora. A banda agora que esse ano agora está terminando alguns clássicos do rock brasileiro também. E vai ter alguma coisa agora de internacional, por causa de que, mediante as liberações de domínio público, etc., com os ícones do rock nacional também, né, que eles querem muito fazer isso aí, né? Então, eu creio que o Ed Wilson vai gravar Elvis, o Eduardo Araújo é mais Gene Vincent, né, Bebop Lula, creio eu, não falamos com ele ainda. Acho que o Paulo César, não sei para que lado vai, que é o ex-vocalista do Renaissance Blue Caps. E temos o Albert Pavão, que era mais estilo, ficava entre Elvis e Cliff Richard. O Baby não, Baby era o Chuck Berry. Era por causa das composições, a pegada das músicas dele é bem na linha do Little Richard. A maioria das músicas dele são parecidas com o Long Tall Sally, né? Ele era o autor de quase tudo que fizeram aqui no início dos anos 50 no Brasil, ele fez quase tudo, eu acho. O letrista, assim, correspondente assim como o Getúlio Cortes, costumo falar, eu ia falar Getúlio Vargas, né, parecia. Mas o Getúlio Cortes, né? Eu conheço o Paixão Cortes. Né, que o Leno reclamou que o Getúlio Cortes, da Jovem Guarda e tal, foi um letrista, grande letrista das canções assim, originais e tal. Eu falei, não, mas antes teve o Baby Santiago, né? E alguns deles que viveram a época não pegavam muito, porque não liam muita revista do rádio, liam mais revista de sacanagem às vezes. Então não tinham. Exato. Então, ou iam no cinema assistir a Brigitte Bardot nua, que era o único recurso pornográfico que o jovem tinha na época para poder exercitar a sua sensualidade, sua autossensualidade, né? Enfim. Então, essas coisas aconteciam, são questões que há muito moralismo me contar, eu acho que não é por aí, eu acho que acho que tem tanta coisa que dá para, enfim, despejar, né? Mas assim, voltando para a banda, então, eu considero assim a música que eles sempre apresentam em todos os programas que eles vão, para fechar, às vezes, muitas vezes, é o Rumo à Terra do Jack Daniels, né, que eles mostraram lá no programa da TV Com, como é a apresentadora que me deu um branco? Papo Clipe, né? Papo Clipe, isso aí. E aí eles apresentaram esse som de encerramento, né? Que é enfim, alguém gostaria de falar? Vamos lá. Bom, antes de cantar essa música, agradecer novamente a oportunidade de termos vindo aqui. E viremos com certeza outras vezes aí para mostrar um pouco do velho e verdadeiro rock and roll. Jorge Martin. Jorge Martin da Operação Técnica hoje, hein, Batatinha? Grande Neudimar Rocha. Valeu! Não tenho dia pra chegar. Só tenho pressa pra sair. De quanto alegria eu vou pra Memphis, Tennessee.
Deus por alegre novamente crescer. Viva Deus por alegre novamente estremecer. Tempo e bom momento, como nós vamos ter minha sorte. Eu vou pelo norte, vou tentar a minha sorte. Pelo tênis, convidei o diabo pra sair daquele inferno. E convidei o diabo pra sair daquele inferno. O Cadillac ficou de fogo, ele passa por aqui, me deu uma carona pra Mercedes. Me deu uma carona pra Mercedes. Pra Mercedes, pra Mercedes, pra Mercedes. Me deu uma carona bem feliz. She's the woman that loves me so, saying, Be-Bop-Lula, she's my baby. Be-Bop-Lula, I don't believe it. Be-Bop-Lula, she's my baby, my baby, my baby, get on it now. Got that beat. She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells a more, 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 saying, Be-Bop-Lula, she's my baby. Be-Bop-Lula, I don't believe it. Be-Bop-Lula, she's my baby, my baby, my baby, get on it now. Well, I'm saying, Be-Bop-Lula, she's my baby. Be-Bop-Lula, I don't believe it. Be-Bop-Lula, she's my baby. Be-Bop-Lula, I don't mean maybe. Be-Bop-Lula, she's my baby, my baby, my baby. Don't forbid me to hold you tight. Darling, don't forbid me to hold you tight. Let me hold you in my loving arms, 'cause it's cold and I can keep you warm.
forbid me to kiss your lips. Darling, don't forbid me to kiss your lips. Let me kiss you, please, baby, please. 'Cause it's cold and your lips might freeze. Well, there's a strong west wind a-blowing, and there's a big blue moon above. And pretty baby, I'll be knowing you need some heartwarming love. So don't forbid me to talk sweet talk. Darling, don't forbid me to talk sweet talk. Let me fill your little heart with fire. 'Cause it's cold, so don't forbid my desire. It's so cold, so don't forbid my desire. Uma viagem sonora. Histórias musicais. Apresentação: Guto Villanova.